Sócrates. Desci ontem ao Pireu, juntamente com Glauco, filho de Aristão, para fazer minhas orações à deusa, e também porque desejava ver como haviam organizado o festival que pela primeira vez era celebrado. Achei belo o cortejo dos naturais do lugar, mas o dos trácios em nada me pareceu inferior. Depois de terminarmos as orações e de assistirmos às cerimônias, retomamos o caminho da cidade. Porém, ao perceber de longe Polemarco, filho de Céfalo, que voltávamos para casa, mandou a correr um seu escravozinho, com recado para que o esperássemos. Puxando-me o manto por detrás, disse o menino: Polemarco pede que o espereis. Virei-me e perguntei onde ele se encontrava. Vem já, está ali atrás, foi a sua resposta. Nesse caso, esperemo-lo, disse Glauco. Pouco depois chegou Polemarco, em companhia de Adimanto, irmão de Glauco, de Nicerato, filho de Nícias e de mais alguns. Vinham todos da festa. Logo falou Polemarco: Ao que parece, Sócrates, vais já de volta para a cidade. Não foi errada a conjectura, respondi. Mas não estás vendo quantos somos? Por que não? Então, prosseguiu, se não fores mais forte do que todos nós, resigna-te a ficar. Ainda remanesce, objetei, outra alternativa? Convencer-vos de que precisais deixar-nos partir? E de que modo, respondeu, conseguirás convencer quem não quer ouvir? Fora impossível, observou Glauco. Podeis ficar certos, então, de que não vos ouvimos. Foi quando falou Adimanto. Ignorais, sem dúvida, que à tarde vai haver corrida a cavalo, com tochas, em homenagem à deusa? A cavalo? Perguntei. Grande novidade. Empunhando tochas, cavaleiros as passarão uns para os outros, durante a competição. Não é assim? Exatamente, respondeu Polemarco. Além disso, haverá festival noturno, muito digno de se ver. Depois da ceia, iremos assistir ao espetáculo. Virão também muitos jovens, com os quais teremos oportunidade de conversar. Ficai, portanto, não nos causeis esse desgosto. Então Glauco observou: Ao que parece, teremos de ficar. Se pensas desse modo, lhe falei, precisaremos fazer isso mesmo. 2. Dirigimo-nos, pois, para a casa de Polemarco, onde encontramos Lisis e Eutidemo, irmãos de Polemarco, Trasímaco de Calcedônia, o peaniense Carmântides e Clitofonte, filho de Aristônimo. Céfalo, pai de Polemarco, também se achava em casa. Pareceu-me bastante envelhecido, pois fazia muito tempo que o não via. Ainda ostentava a coroa, sentado com a cabeça recostada numa almofada, visto haver acabado naquele momento de sacrificar no pátio. Por isso sentamo-nos perto dele, nas cadeiras que ali havia dispostas em círculo. Ao perceber-me, Céfalo saudou-me e disse: É muito raro, Sócrates, baixares ao Pireu para visitar-nos, mas precisavas fazê-lo. Se eu ainda tivesse vigor suficiente para ir à cidade sem cansar-me, poupar-te-ia o trabalho de vires até aqui. Nós mesmos te visitaríamos. Porém agora, tu é que terás de vir com mais frequência. É bom saberes que quanto mais me abandonam os prazeres do corpo, tanto mais sinto crescer a necessidade de conversar e a alegria que esses colóquios proporcionam. Dispõe as coisas, de modo que possas vir mais vezes, para conversar com os rapazes. Estás em casa de amigos que muito te apreciam.
Eu também me comprazo bastante, Céfalo, lhe respondi, em conversar com pessoas de idade avançada. Sempre achei que me podem dizer como é o caminho por eles percorrido, e que nós também, talvez, tenhamos de vencer. Irregular e penoso, ou fácil e cômodo de palmilhar? Teria muito prazer em ouvir-te discorrer a esse respeito, uma vez que já atingiste a idade que os poetas denominam soleira da velhice. É a fase mais difícil da vida. Ou como a consideras? 3. Sim, por Zeus, replicou-me. Vou expor-te, Sócrates, a minha maneira de pensar. Por várias vezes, já me tenho encontrado na companhia de alguns velhos, mais ou menos da minha idade, confirmando com isso antigo brocardo. Quase todos durante a conversação não paravam de lamentar-se, de lastimar a perda dos prazeres da mocidade e de evocar à memória as delícias do amor, da mesa, as comezainas e outras de igual espécie, mostrando-se acabrunhados ante a perda de tão preciosos bens. Aquilo é que era a vida, comparada com a de agora. Alguns se queixam dos familiares, acusados por eles de não tratarem os velhos com o devido respeito, e não cessam de entoar a trenódia da velhice e dos transtornos que esta lhes acarretou. Mas, a meu ver, Sócrates, eles não insistem na verdadeira causa. Se a causa fosse a velhice, eu também teria de passar por tudo aquilo, como tantas outras pessoas que alcançaram a minha idade. Ora, nesse particular, já tenho encontrado muitos velhos, com os quais nada disso aconteceu. De uma feita mesmo, estando eu na companhia do poeta Sófocles, alguém lhe perguntou: como te acha, Sófocles, no que respeita aos prazeres do amor? Ainda consegues unir-te a mulheres? Ao que ele respondeu: cala-te, amigo! Estou mais do que satisfeito por me haver libertado disso, como quem conseguiu escapar de um senhor despótico e violento. Suas palavras, então, me pareceram muito belas, e até agora não as considero de outra maneira. De fato, de todo o modo, a velhice traz consigo paz e liberdade. Quando as paixões afrouxam o seu domínio e deixam de se fazer sentir, confirma-se plenamente o dito de Sófocles: livra-nos de uma turba de tiranos enfurecidos. Sobre isso e as queixas relativas aos familiares, a causa é uma só. A velhice não tem culpa, Sócrates, mas o temperamento de cada um. Para quem sempre viveu com ordem e simplicidade, a velhice é um fardo suportável. De outro modo, Sócrates, tanto a velhice como a mocidade são penosas para qualquer pessoa. 4. Agradaram-me sobremodo aquelas palavras, e desejoso de continuar a ouvi-lo falar, estimulei-o nesse sentido, com observar-lhe o seguinte: está bem, Céfalo, porém receio que a maioria dos homens não concorde com o que acabaste de dizer, por pensarem que suportas facilmente a velhice, menos pelo teu temperamento do que por dispores de recursos. A riqueza é o que alegam, enseja muitas compensações. É certo o que dizes, respondeu. Não podem concordar. É possível até que tenham razão, porém não tanta como imaginam. Aplica-se-lhes as palavras de Temístocles, quando certo indivíduo de Serifo, com o intuito de diminuí-lo, lhe disse que ele não era famoso por merecimento próprio, mas por causa de Atenas. Ao que Temístocles respondeu: é verdade, porque se eu fosse de Serifo, não seria conhecido, como tu também não o serias se fosses de Atenas. Igual resposta
poderia ser dada aos que não são ricos e não cessam de queixar-se da velhice, que nem pode o homem moderado suportar com facilidade a velhice quando é pobre, nem deixar o intemperante rico de desagradar-se dela. Dize-me uma coisa, Céfalo, lhe perguntei. A maior parte do que possuis foi herdada ou adquirida? Se o adquiri, Sócrates, como construtor da fortuna própria, represento um meio termo entre meu avô e meu pai, pois meu avô, de quem tomei o nome, havendo herdado um patrimônio equivalente ao meu neste momento, soube aumentá-lo muitas vezes. Meu pai Lisânias o reduziu a menos do que tenho agora. Dar-me-ei por satisfeito se não deixar menos para meus filhos, porém um pouquinho mais do que o que recebi de herança. Por isso mesmo, te fiz essa pergunta. Continuei. Por me dares a impressão de não seres apegado ao dinheiro, o que de regra acontece com os que não o ganharam por esforço próprio. Os que souberam adquiri-lo, pelo contrário, são-lhe duplamente afeiçoados, do mesmo modo que os poetas amam suas criações, e os pais, os próprios filhos. Agarram-se a seus haveres, como obra sua, os que souberam acumulá-los. E também como as demais pessoas, pela utilidade de que delas sabem tirar. A companhia dessa gente chega a ser molesta, pois só falam em dinheiro. É muito certo, respondeu. 5. Sem dúvida, lhe repliquei. Porém, dize-me agora apenas uma coisa. No teu modo de pensar, qual foi a maior vantagem que te proporcionou tua fortuna? Oh, replicou-me. Se o declarar, é certeza não convencer muita gente. Sabes perfeitamente, Sócrates, prosseguiu, que quando alguém imagina estar próximo de morrer, fica tomado de temor e de inquietação a respeito de coisas que antes o deixavam indiferente. Até então, zombava das conhecidas fábulas sobre o que ocorre no Hades, os castigos infligidos aos que na terra praticam malfeitorias. Porém, depois passam elas a atormentar-lhe a alma, pela possibilidade de serem verdadeiras. Ou aconteça isso com decorrência da fraqueza da idade, ou por já se encontrar ele mais perto do outro mundo e distinguir, assim, com maior clareza o que por lá se passa. E tomado de suspeitas e de temor, põe-se a refletir, procurando recordar-se das injustiças que tivesse praticado. Quem encontra no seu passado muitas faltas, acorda por vezes sobressaltado como criança, cheio de medo, e passa a viver na mais sombria expectativa. A quem a consciência nada acusa, esse tem sempre por companheira a doce esperança, como bondosa guardiã da velhice, no dizer de Píndaro. É muito gracioso, Sócrates, em verdade, o modo por que o poeta se refere aos que sabem viver justa e santamente. Marcha-lhe ao lado a esperança, guardiã da velhice, embalhando-lhe o coração. Ela é que a alma dos homens, sempre volúvel, dirige. Palavras admiráveis. Com o pensamento nisso, acrescentarei que a riqueza é de grande vantagem, porém não para todos, apenas para as pessoas equilibradas. Ela é que enseja a possibilidade de deixar a vida sem receio de haver mentido, embora involuntariamente, e de não ter ficado devendo sacrifício a nenhum dos deuses, nem dinheiro a ninguém. Para tudo isso, a riqueza contribui em grande parte. Muitas vantagens, mas ela ainda apresenta, porém, umas pelas outras. Não vacilo em declarar que não é de menor importância
Sócrates. Para o homem de bom senso, o fato de ser rico. Falaste admiravelmente, Céfalo. Porém, com relação a essa mesma justiça, bastará defini-la como o fizeste, e dizer que consiste apenas em falar verdade e restituir o que recebemos de outrem. Ou é fato que, em qualquer caso, podemos proceder com justiça ou injustamente, conforme as circunstâncias? O que digo é o seguinte: na hipótese de alguém receber para guardar a arma de um amigo, e se encontre são do juízo, e este depois com manifesta perturbação de espírito, exigir que lhe a restitua, todo o mundo concordará que não se deve devolvê-la, e que não andaria direito quem lhe fizesse a vontade, ou tudo contasse a um indivíduo em semelhantes condições. Tens razão, respondeu. Sendo assim, não cabe definir a justiça como consistindo em falar verdade e restituir o que se recebe. Não, Sócrates, está muito certo, interferiu Polemarco, se tivermos de dar crédito a Simônides. Realmente, confirmou Céfalo, mas neste ponto transmito-vos a conversa. Está na hora de ocupar-me com o sacrifício. E não é verdade, lhe perguntei, que Polemarco fica como teu herdeiro? Sem dúvida, respondeu sorrindo. E com isso retirou-se para ir sacrificar. 6. Então me dize, herdeiro da discussão, interpelei-o, em que te baseias para afirmar que Simônides está certo quando fala da justiça? Por ser justo, respondeu, dar a cada um o que lhe é devido, máxima que se me afigura bem enunciada. Realmente, observei, não é fácil deixar de dar crédito a Simônides. É varão sábio e divino. Mas, sem dúvida, Polemarco, entendes o que ele quer dizer. Quanto a mim, não o compreendo. É mais do que certo não querer com isso significar o que dissemos agora mesmo, devolver o que nos foi dado para guardar, se, ao pedi-lo, o dono se encontra perturbado das ideias. No entanto, tratar-se-ia do pagamento de uma dívida, não é verdade? É. Então não devemos restituir nada, quando o reclamante não estiver no seu juízo perfeito. Exatamente, respondeu. É portanto evidente que Simônides se refere a outra coisa, não a isso, quando diz ser de justiça, dar a cada um o que lhe é devido. Sim, a outra coisa, por Zeus, replicou, pois era de opinião que os amigos só devem fazer bem aos amigos, nunca mal. Compreendo, voltei a falar. Não será pagamento de dívida a devolução de ouro dado para guardar, no caso de vir a ser prejudicial a devolução e o recebimento, e de serem amigos o credor e o devedor. Não é isso que Simônides afirma? Perfeitamente. E então, e para os inimigos, teremos de devolver o que lhes devemos? Sem dúvida, respondeu, o que lhes devemos, mas, segundo o meu modo de pensar, qualquer pessoa só deve ao seu inimigo o que lhe convém, a saber, algum mal. 7. Ao que parece, observei, Simônides apresentou-nos um enigma poético, com a sua definição de justiça. Tudo indica que para ele é justo dar a cada um o que lhe convém. A isso é que ele chamava dívida. E como te parece? Perguntou. Por Zeus, lhe respondi. Se alguém o interpelasse desta maneira. Escuta aqui Simônides, a quem uma determinada arte
terá de dar alguma coisa que lhe seja devida ou lhe convenha. E de que natureza deve ser ela para ter o nome de medicina? Como te parece que nos responderia? Evidentemente, replicou, terá que ministrar remédios ao corpo, alimentos e bebidas. E ao que dá o que lhe é devido, ou lhe convém a arte denominada culinária. E que é o que ela dá? Tempero para os alimentos. Muito bem. E agora, a quem e o que terá de dar uma arte que tenha o nome de justiça? Se quisermos ser coerentes, Sócrates, o que dissemos antes, aos amigos e aos inimigos, ela terá de dar o que lhes aproveite ou prejudique, respectivamente. Justiça, então, é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos? Penso que sim. E quem é mais capaz de fazer bem aos amigos doentes, ou mal aos inimigos, com respeito à doença e à saúde? O médico. E para os navegantes nos perigos do mar? O piloto. E com relação ao homem justo, em que atividade e com vistas a que fim ele é mais capaz de beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos? Na guerra, para desfechar ataques ou firmar alianças. É o que me parece. Que seja. Mas, meu caro Polemarco, para quem não está doente, não é inútil o médico? Sem dúvida. Como inútil também é o piloto para quem não está navegando. Sim. Então, para os que não se acham em guerra, o homem justo não é de utilidade? Estou longe de pensar dessa maneira. Sendo assim, a justiça também é útil em tempo de paz? Sem dúvida. Como também a agricultura, ou não será? Sim. Para a produção de frutos? Sim. O mesmo acontecendo com a arte do sapateiro? Sim. Para a confecção de sapatos, sem dúvida, é o que pretendias dizer. Perfeitamente. E agora, a teu parecer, para que uso ou para que aquisição é útil a justiça em tempo de paz? Nos contratos, Sócrates. Por contrato, entendes sociedade, ou não é isso? Sociedade, evidentemente. E para mexer com as pedras do gamão, será melhor o mais útil, o homem justo ou o conhecedor desse jogo? O conhecedor desse jogo. E para a colocação de tijolos e pedras, o homem justo será mais útil e eficiente do que o pedreiro? De forma alguma. Então, em que espécie de sociedade o homem justo é melhor sócio do que o tocador de cítara, tanto quanto o citarista é superior ao homem justo no manejo da cítara? Em negócios de dinheiro, quero crer. Exceto Polemarco, segundo penso, na aplicação do dinheiro, quando for preciso comprar ou vender de sociedade algum cavalo. A meu ver, nesses casos, o conhecedor de cavalos é mais útil, ou não? Parece-me também que sim. Como o será também na compra de algum navio, o piloto ou o construtor naval? Sem dúvida. Em que emprego, portanto, de prata ou de ouro, é o homem justo mais útil do que as demais pessoas? Quando precisar ser guardado o depósito com toda a segurança, Sócrates. Queres dizer, quando tiver de ficar parado, sem ninguém lançar mão dele? Precisamente.
Logo, quando estiver inútil o dinheiro, ser-lhe-á de utilidade a justiça? É possível. Quando se trata, por conseguinte, de guardar um podão, a justiça é útil tanto para o indivíduo como para a comunidade. Porém, no caso de precisar ser ele usado, vale mais a arte do vinhateiro? Parece que sim. Dirás também que quando for preciso guardar um escudo ou uma lira, a justiça é útil. Porém, quando tiverem de ser utilizados, é de mais valia a arte do armeiro ou a do músico? Necessariamente. E assim com todas as coisas. No uso de qualquer delas, a justiça é inútil, passando a ser útil quando não for utilizada? É o que se conclui. 8. Nesse caso, amigo, não é lá muito importante a justiça, se só for útil para as coisas inúteis. Consideremos também o seguinte: o indivíduo mais apto para atacar, seja no pugilato, seja em qualquer outra modalidade de luta, não é também o mais capaz de defender-se? Perfeitamente. E quem for hábil em evitar alguma doença ou em fugir dela, não será também o mais capaz de provocá-la nos outros? Parece que sim. E no acampamento militar, não será o melhor guarda quem souber roubar as deliberações ou qualquer passo do inimigo? Perfeitamente. Logo, quem sabe guardar, também sabe roubar. É o que parece. Se o homem justo, portanto, serve para guardar dinheiro, também servirá para roubá-lo. Pelo menos observou, é o que se conclui de nosso argumento. Desse modo, o justo, ao que parece, se nos revelou ladrão. De certo aprendeste isso com Homero. Era muito afeiçoado a Autólico, avô materno de Odisseu, e a seu respeito declara ser ele conhecido entre os homens pelos perjúrios e roubos. Assim, de acordo com tua opinião, de Homero e Simônides, a justiça é uma espécie de arte de furtar. Naturalmente, para beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos. Não foi isso que disseste? Não, não foi isso, respondeu. Porém, agora não sei o que afirmei antes. Todavia, ainda sou de parecer que a justiça consiste em favorecer os amigos e prejudicar os inimigos. Por amigos, entendes os que parecem ser bem intencionados com relação a outras pessoas, ou os que o são de fato, embora não o pareçam. E por inimigos, a mesma coisa? Qualquer pessoa, respondeu, terá naturalmente de amar a quem considera bom e de odiar a quem tem na conta de desonesto. E porventura não se enganam os homens nisso, justamente parecendo-lhes boa muita gente que não o é, e vice-versa? Enganam-se. Esses enganados, por conseguinte, terão os bons como inimigos e os maus como amigos? Perfeitamente. Então, para eles consistirá a justiça em beneficiar os maus e prejudicar os bons. É isso mesmo. Porém, de acordo com o que disseste, seria justo fazer mal a quem não praticou nenhuma injustiça? De forma alguma, Sócrates, replicou, é insustentável semelhante proposição. Sendo assim, justo é prejudicar os inimigos e beneficiar os amigos? Essa agora me parece mais razoável do que a anterior. Com muita gente, então, Polemarco, pelo fato mesmo de errarem os homens,
aconteceria vir a ser justo prejudicar os amigos, por serem eles realmente ruins, e beneficiar os inimigos, por serem bons. Mas com isso, afirmaremos precisamente o contrário do que levamos Simônides a declarar. É de fato, respondeu, o que se daria. Porém, modifiquemos algum tanto a definição. Talvez não tenhamos formulado com precisão os conceitos de amigo e de inimigo. Como foi que o definimos, Polemarco? Dissemos que amigo é quem parece ser homem de bem. E agora, perguntei, como queres que o modifiquemos? Ah, sim, respondeu. Amigo é quem parece e realmente é homem de bem. Quem parece sê-lo, porém não o é, só é amigo na aparência. E a respeito dos inimigos, a mesma coisa. Segundo essa proposição, por conseguinte, os bons é que são amigos, e os maus são inimigos? Justamente. Sugeres, portanto, que ampliemos um pouquinho o que no começo dissemos acerca da justiça, quando afirmamos ser justo fazer bem aos amigos e danar os inimigos. Agora, teremos de acrescentar a isso que é justo fazer bem ao amigo por ser ele bom e danar o inimigo por ser mau? Perfeito, respondeu. Desse jeito, afigura-se-me muito bem formulada a proposição. 9. Porém, cabe ao homem justo, perguntei, prejudicar quem quer que seja? Naturalmente, replicou. É preciso causar dano aos maus que forem nossos inimigos. Quando causamos dano aos cavalos, eles se tornam melhores ou piores? Piores. Com relação à virtude dos cães ou a dos cavalos? A dos cavalos. E os cães, pelo mesmo modo, quando lhes causamos dano, ficam prejudicados em sua virtude específica, não na dos cavalos. Necessariamente. E a respeito dos homens, companheiro, não será lícito afirmar que se o prejudicarmos, eles se tornam piores, na virtude especificamente humana? Sem dúvida. E a justiça não é uma virtude humana? Isso também é mais do que certo. Nesse caso, amigo, será forçoso que se tornem injustos os indivíduos a quem causarmos dano. É o que parece. Mas poderá a arte da música deixar qualquer músico ignorante do seu mister? Impossível. Ou a arte da equitação, os cavaleiros incapazes de montar? Também não. E por meio da justiça, será possível deixar injusto o indivíduo justo? Ou para falarmos em tese, por meio da virtude, poderão os bons deixar ruins outras pessoas? Não é possível. Esfriar, segundo penso, não é efeito do calor, porém o contrário disso. Certo? Como não é efeito do seco produzir umidade, porém o seu oposto. Perfeitamente. Nem de quem é bom prejudicar, mas o inverso. Parece. E o homem justo não é bom? Sem dúvida. Nesse caso, Polemarco, não é próprio do homem justo causar dano nem aos amigos, nem a quem quer que seja. Porém, do seu contrário, o homem injusto. Quer parecer-me, Sócrates, que estás com toda a razão no que acabas de dizer. Por conseguinte, quando alguém declara que é justo dar a cada um o que lhe é devido, entendendo por isso que o indivíduo justo deve causar dano aos inimigos,
E fazer bem aos amigos. Não falou como sábio, faltou com a verdade. Como vimos, em nenhuma circunstância será justo causar dano a qualquer pessoa. De acordo, respondeu. Oponhamo-nos, portanto, decididamente, lhe declarei. Eu e tu, num só corpo, a quem disser que Simônides, ou Biante, ou Pítaco, averbaram semelhante barbaridade, ou qualquer outro sábio e varão de alto conceito. Declaro-me, respondeu, decidido a participar contigo dessa luta. Saberás por acaso, lhe perguntei, quem no meu modo de entender é o autor da máxima de que é justo beneficiar os amigos e causar dano aos inimigos? Quem é? Perguntou. Sou inclinado a acreditar que foi Periandro, ou Perdicas, ou Xerxes, ou o tebano Ismênias, ou qualquer outro ricaço que se tenha na conta de poderoso. É muito certo o que dizes, respondeu. Muito bem, lhe repliquei, mas se ficou demonstrado que a justiça ou o justo não consiste nisso, que diremos que seja ela? 10. Por várias vezes, no decurso do diálogo, tentara Trasímaco intrometer-se nele e emitir opinião. Porém, seus vizinhos o continham, desejosos de ouvir-nos até ao fim. Mas depois de haver eu dito a última palavra, não pôde reprimir-se, concentrando-se à maneira de um animal de rapina. Saltou para cima de nós, como se fosse dilacerar-nos. Eu e Polemarco ficamos tomados de pavor, dirigindo-se a todos os presentes. Trasímaco explodiu. Há quanto tempo, Sócrates, se apoderou de ambos vós semelhante desatino, para vos mimoseardes com tantas futilidades e trocardes esses salamaleques? Não! Se desejas de fato saber o que é a justiça, não te limites a formular perguntas, nem faças cabedal de refutar o que os outros disserem, pois sabes muito bem que é mais fácil sempre perguntar do que responder. Passa, portanto, a responder e declara-nos como defines a justiça. Porém, não me venhas dizer que justiça é dever, ou utilidade, ou vantagem, ou interesse. Não! Exprime com clareza e precisão o que te parece que seja, pois não admitirei que me impinjas semelhantes banalidades. Ao ouvi-lo falar dessa maneira, fiquei atarantado. Só de olhá-lo tive medo, estando agora convencido de que, se me não houvesse antecipado e olhado primeiro para ele, teria ficado sem voz. Mas eu tinha sido o primeiro a dirigir a vista para o seu lado, logo que ele começara a acalorar-se, de forma que me achei em condições de responder-lhe, o que fiz ainda com voz um tanto trêmula, e disse-lhe: Não te zangues, Trasímaco. Se erramos em nossa argumentação, eu e Polemarco aqui presente, podes ter certeza de que foi sem querer. Acreditas mesmo que, se estivéssemos à procura de ouro, ficaríamos por gosto a fazer mesuras um para o outro, deixando assim passar a oportunidade de apanhá-lo do chão? E agora que estamos empenhados em encontrar a justiça, coisa de muito mais valor do que os montões de peças de ouro, haveríamos de ser tão insensatos que empregássemos o nosso tempo com cortesias de parte a parte e assim deixássemos passar a oportunidade de descobri-la? Não ponhas em dúvida, amigo, nossa boa vontade, mas o certo é que nos revelamos incapazes. Somos mais merecedores da comiseração dos sábios como tu do que de repreensões.
11. Ouvindo-me falar dessa maneira, com uma risada sardônica, Trasímaco explodiu. Ó Heraclis, eis mais uma amostra da conhecida ironia de Sócrates. Eu sabia, e disso mesmo tinha avisado os presentes, que ele não haveria de dialogar, pois preferes recorrer à ironia e a toda sorte de estratagemas a responder ao que eu te perguntasse. És sábio, Trasímaco, lhe falei. Deves conhecer, por isso, que se perguntasse a alguém quanto é 12, porém antes lhe observasses. Contanto, homem, que não me venhas dizer que 12 é 2 vezes 6, ou 3 vezes 4, ou 6 vezes 2, ou 4 vezes 3, pois não admitirei que me saias com semelhantes banalidades. É claro, quero crer que nada responderia quem fosse interrogado dessa maneira. E se essa pessoa te interpelasse? Que queres dizer, Trasímaco? Não posso dar-te nenhuma das respostas que acabaste de enumerar? Ainda mesmo, varão admirável, que uma delas esteja certa? Terei de dizer coisa diferente da verdade? É assim que pensas? Como lhe responderias? Deixa disso, replicou, como se os casos fossem iguais. Como não haverão de ser? Interpelei-o. Porém, ainda que não fossem e apenas assim parecessem a pessoa interrogada, achas mesmo que ele deixaria de responder de acordo com sua maneira de pensar, porque o proibimos ou não o proibimos de falar? E tu, voltou a manifestar-se, procederias desse modo? Darias alguma das respostas recusadas por mim? Não seria de admirar, lhe respondi, se depois de refletir me parecesse certa. E no caso, prosseguiu, de eu dar uma resposta sobre a justiça, diferente de qualquer outra e muito superior a todas essas. A teu ver, que castigo mereceras? Qual poderia ser? Lhe objetei. Além do que convém aos ignorantes? Merecem aprender com os que sabem. Essa é a penalidade que imponho a mim mesmo. És engraçadinho, disse. Terás de pagar para aprender. Sim, quando tiver com quê? Foi a minha resposta. Já tens. Interveio Glauco. Por falta de pagamento, Trasímaco, não deixes de falar. Todos nós contribuiremos no lugar de Sócrates. É isso mesmo, voltou a falar. Para que Sócrates faça como de costume. Ele mesmo não responde nunca. Porém, quando alguém diz alguma coisa, apanha o argumento e o refuta. Como poderá responder amigo quem não sabe e depois, ainda mesmo que tivesse opinião própria neste caso, está proibido de manifestá-la por pessoa de não pequena autoridade? É muito mais razoável que tu mesmo fales, pois acabas de declarar que sabes e que podes dizer algo a esse respeito. Não te esquives, portanto, da resposta. Faze-me esse favor e não prives Glauco e os demais presentes desta oportunidade de aprender. 12. Depois de eu assim falar, Glauco e os outros instaram com ele para que fizesse isso mesmo. Era mais do que visível que Trasímaco ardia em desejo de falar para receber elogios. Estava certo de que dispunha de uma resposta deslumbrante, porém, comportava-se como se fizesse empenho em que fosse ou quem devia responder. Por fim, cedeu e falou desta maneira. Eis em que consiste a sabedoria de Sócrates. Ele mesmo nada ensina, porém vai por toda a parte e aprende com os outros, sem dizer muito obrigado a ninguém. Dizeres que eu aprendo com os outros
Lhe repliquei. É pura verdade. Porém, quando afirmas que não pago a ninguém minha dívida de agradecimento, estás mentindo. Pago de acordo com as minhas posses. E só posso contribuir com aplausos. Dinheiro é o que não tenho. Porém, agora mesmo, depois de responderes, verás como aplaudo os outros de bom grado, sempre que me parece bem o que alguém diz. Tenho certeza de que vais falar otimamente. Então ouve, me falou. O que afirmo é que o justo não é mais nem menos do que a vantagem do mais forte. Mas que é isso? Onde ficaram os aplausos? Demoras em elogiar-me? Preciso primeiro, respondi, compreender o sentido de tuas palavras. Por enquanto, ainda não sei o de que se trata. O justo, disseste, é o que é de vantagem para o mais forte. Mas que entendes por isso, Trasímaco? De certo, não queres dizer o seguinte: seu pancratiasta polidamente é mais forte do que nós, e carne de vaca é de vantagem para sua constituição, para nós outros também, que somos mais fracos do que ele. Essa qualidade de alimento terá de ser a um tempo justa e vantajosa. És abominável, Sócrates! Explodiu. Tomas minhas palavras no sentido mais prejudicial para o argumento. De forma alguma, caro amigo, lhe objetei. Sê mais claro em tua maneira de falar. Ignoras porventura, continuou, que as cidades ora são governadas por tiranos, ora pelo povo e ora por aristocratas? Como poderei ignorar isso? E que em cada cidade quem tem o poder é o governo? Perfeitamente. Cada governo promulga leis com vistas à vantagem própria. A democracia, leis democráticas. A tirania, leis tirânicas. E assim com as demais formas de governo. Uma vez promulgadas as leis, declaram ser de justiça fazerem os governados o que é vantajoso para os outros e punem os que as violam, como transgressores da lei e praticantes de ato injusto. Eis a razão, meu caro, de eu afirmar que em todas as cidades o princípio da justiça é sempre o mesmo, o que é vantajoso para o governo constituído. Este, porém, detém o poder, de forma que, bem considerado, será certo concluir que o justo é sempre e em toda a parte a mesma coisa, a vantagem do mais forte. Ah, agora sim! Repliquei. Compreendi o que queres dizer. Porém, se está ou não certo, é o que vou tentar descobrir. Tu mesmo, Trasímaco, respondeste que o justo é vantajoso, conquanto me houvesses proibido empregar essa expressão em minha resposta. A única diferença é o acréscimo do mais forte. Acréscimo insignificante, observou. Se é ou não insignificante, ainda não ficou esclarecido, mas que precisamos investigar. Se disseste a verdade sobre isso, não há dúvida nenhuma. Eu também admito que o justo é vantajoso. Tu amplias o conceito e declaras que o é para os fortes. Essa parte eu ainda ignoro. Logo, precisamos investigar. Então investiga, respondeu. 13. É o que vou fazer. Dize-me uma coisa. Não te parece justo obedecer aos governantes? Sem dúvida. E serão infalíveis os governantes em suas respectivas cidades, ou também estão sujeitos a errar? É evidente, disse, que eles também podem errar. Sendo assim, quando se põe a legislar, tanto podem promulgar leis boas como ruins? Acho que sim. Boas quando são vantajosas para eles próprios,
e ruins, quando lhes são prejudiciais? Ou como te parece? É isso mesmo. E todas as leis que eles promulgam terão de ser obedecidas pelos governados, por consistir nisso a justiça? Como não? Logo, de acordo com o teu postulado, não é justo apenas o que for de vantagem para o mais forte, mas também o contrário disso, o que lhe é prejudicial. Que estás a dizer? Exclamou. O que tu mesmo afirmaste, segundo me parece. Investiguemos melhor. Não admitimos acima que, ao legislarem os governantes para os governados, por vezes se enganam com relação aos seus verdadeiros interesses e que é justo fazerem os súditos o que os primeiros determinam? Sobre isso, não ficamos de acordo? Parece que ficamos, respondeu. Nesse caso, repliquei, também admitiste que é justo fazer o que for lesivo aos governantes e aos mais fortes, quando estes, sem o quererem, legislarem contra seus próprios interesses, uma vez que afirmaste ser justo fazer o que aqueles determinam. E com isso não concluímos, sapientíssimo Trasímaco, que justo é fazer precisamente o contrário do que disseste? Pois foi determinado aos mais fracos agirem em detrimento dos mais fortes. Sim, por Zeus, Sócrates, exclamou Polemarco. É mais do que claro. Principalmente se lhe servires de testemunha, interveio Clitofonte. Sócrates não precisa de testemunha, disse Polemarco. O próprio Trasímaco admitiu que por vezes os governantes dão ordens em prejuízo deles mesmos e que é justo aos governados obedecer-lhes. Não, Polemarco, Trasímaco asseverou que é justo fazer o que os governantes determinam. Sim, Clitofonte, porém, explicou ser justo o que é de vantagem para o mais forte, e depois de firmar esses dois itens, admitiu que por vezes os mais fortes mandam os inferiores e governados fazerem o que não é do seu interesse, donde se colhe que a justiça consiste tanto em fazer o que é prejudicial aos mais fortes, como o que os beneficia. Mas, asseverou Clitofonte, por interesse do mais forte, ele entendia o que o mais forte realmente considera como tal. Isso é que os inferiores terão de executar, e foi o que ele definiu como justiça. Não, não foi isso que ele disse, exclamou Polemarco. Tanto faz, Polemarco, observei. Se é isso que Trasímaco diz agora, aceitemos o que ele nos quer dar. 14. Então, declara-nos, Trasímaco, se o que entendes por justiça é o seguinte: o que o mais forte julga ser do seu próprio interesse, quer lhe seja de vantagem, quer não seja, diremos ser essa a tua maneira de pensar? De forma alguma, disse. Achas mesmo que eu dou o nome de forte a quem erra no momento em que erra? Foi o que pensei, lhe disse, por haveres admitido que os governantes não são infalíveis, mas podem, algumas vezes, enganar-se. Nas tuas discussões, Sócrates, replicou, procedes como verdadeiro sycophanta. Porventura, dás o nome de médico a quem se engana com relação a seus clientes, naquilo mesmo em que se engana? Ou o de calculista, ao que erra no cálculo, precisamente quando erra em relação ao erro? Não, o que penso é que só dizemos por dizer que o médico errou, ou o calculista errou, ou o gramático, quando a verdade é que cada um deles, enquanto é, de fato, o que designamos por seu nome, jamais poderá errar. Por isso,
no sentido rigoroso da expressão, pois tu também és exigente neste particular. Nenhum profissional pode errar. Só quando o conhecimento o abandona é que comete algum erro, quem se engana, com o que deixa exatamente de ser profissional. Nenhum mestre, nenhum sábio e nenhum governante poderá errar enquanto governar de fato. Muito embora se diga comumente que o médico errou, ou que o governante também errou, é nesse sentido que deves aceitar a minha resposta de há pouco. O governante, na acepção exata do termo, enquanto governante, jamais erra, e não errando, só legisla em vantagem própria, sendo isso o que os súditos terão de executar. Essa é a razão de haver eu afirmado no começo que o justo consiste em fazer o que é útil ao mais forte. 15. Está bem, Trasímaco, lhe falei. Achas mesmo que procedo de má fé? E muito, respondeu. E acreditas que te preparei uma cilada de caso pensado, só para prejudicar-te com minhas perguntas? Tenho mais do que certeza, retorquiu. Porém, nada ganharás com isso. Uma vez desmascarado por mim, não poderás dobrar-me aos teus argumentos. Nem tentaria fazê-lo, meu caro, lhe objetei. Mas para que tal coisa não torne a acontecer, explica o que entendes por governante e por mais forte, se é no sentido comum ou no rigoroso da expressão a que há pouco te referiste, quando afirmaste ser dever dos inferiores trabalhar em proveito dos mais fortes. Sim, voltou a falar. Governante no mais rigoroso sentido da expressão. Agora deturpa ou denigre minha assertiva, se puderes. Não peço complacência, porém nada conseguirás. Imaginas mesmo, lhe falei, que eu seja louco a ponto de atrever-me a tosar o leão ou a caluniar Trasímaco? Agora, pelo menos, disse, tentaste fazê-lo, mas não és gente para isso. Bem, observei-lhe, chega dessa conversa. Porém dize-me o seguinte, o médico no sentido rigoroso da expressão, a que há pouco te referiste, é homem de negócios ou é tratador de doentes? Mas só me fales do médico verdadeiramente médico. É tratador de doentes, disse. E o piloto, o verdadeiro piloto, é dirigente de marinheiros ou é marinheiro? Dirigente de marinheiros. Não deve ser levado em consideração o fato de ele viajar no navio. Só por isso não será denominado marinheiro. Não recebeu o nome de piloto porque viaja, mas em virtude de sua arte e de dirigir marinheiros. É muito certo, disse. E não há, perguntei, para cada uma dessas classes de pessoas o que lhes seja vantajoso? Perfeitamente. E não tem a arte, voltei a falar, por finalidade natural, procurar alcançar o que é de vantagem para cada um? Esse é precisamente, disse, o seu fim. E para cada arte em si mesma, não haverá o que lhe seja vantajoso ou lhe bastará ser tão perfeita quanto possível? Que queres dizer com isso? É o seguinte, respondi. No caso de perguntar-me alguém se basta para o corpo ser corpo ou se lhe falta alguma coisa, responderia, sem dúvida, falta-lhe alguma coisa. Por isso mesmo, foi inventada a arte de curar, presentemente em uso, porque o corpo em si mesmo é insuficiente e não lhe basta ser o que é. Para dar-lhe o de que ele necessita é que foi criada aquela arte. Não achas, lhe perguntei, que eu estaria certo ao falar dessa maneira, ou não? Muito certo, respondeu.
E então, e a arte da medicina não será, por sua vez, deficiente? Não necessitará de alguma outra arte ou qualidade, como os olhos necessitam de vista e de audição os ouvidos? Isso implica uma nova arte, que se incumba de procurar e de conseguir o que lhe for de vantagem, a qual, por sua vez, necessitará de outra, e assim ao infinito. Ou a cada uma compete investigar o que é de sua vantagem? Ou não necessitará nem de si mesma, nem de outra arte, para a investigação do que é de vantagem para sua deficiência? As falhas e os erros não são inerentes a todas as artes? E só compete, porventura, a qualquer arte procurar o que é de interesse para o objeto de sua atividade, ao passo que a própria arte, sendo verdadeira, se manterá sem defeitos e pura, enquanto continuar sendo integralmente o que é em si mesma, no sentido rigoroso da expressão? Agora aplica o teu critério de rigorismo e declara se é assim mesmo ou de outro modo. Sim, é assim mesmo, respondeu. Logo lhe retruquei. A medicina não procura o interesse da medicina, porém o do corpo. Sim, foi a sua resposta. Nem a equitação o interesse da equitação, porém o do cavalo. Nenhuma arte se ocupa nesse ponto consigo mesma. Não tem necessidade disso, mas com o do objeto a que se aplica. É evidente, disse, que é desse modo. Sendo assim, Trasímaco, as artes governam e dominam os objetos sobre que se exercem. Concordou também a esse respeito, com visível relutância. Por conseguinte, nenhuma ciência procura ou determina o que é de vantagem para o mais forte, mas para o mais fraco e por ele governado. Sobre isso também, ele acabou por concordar, muito embora ainda procurasse discutir. Depois de haver cedido, voltei a falar. Não é verdade também que nenhum médico, enquanto médico, nada investiga ou prescreve de proveito para o médico, porém o que é de vantagem para o doente? Já admitiste que o médico, no sentido rigoroso da expressão, é senhor do corpo, não homem de negócios, ou não admitiste? Concordou. E o piloto, no sentido próprio da expressão, é comandante de marinheiros, não um marinheiro comum. De acordo. Não compete, por conseguinte, a esse piloto dirigente de marinheiros investigar e prescrever o que é útil ao piloto, porém aos marinheiros, seus subordinados. Augusto concordou. Sendo assim, Trasímaco, lhe observei. Não há chefe em nenhuma posição de comando, enquanto chefe, que investigue e determine o que é de vantagem para si mesmo, porém para o seu subordinado, em benefício de quem ele exerce sua arte. É em vista desse e considerando apenas o que lhe poderá ser vantajoso ou conveniente, que ele diz tudo o que diz e faz o que faz. 16. Havíamos chegado até aí em nossa discussão, percebendo todos claramente que a definição de justiça passara a ser precisamente o contrário, quando Trasímaco, em vez de responder, me perguntou: Dize-me uma coisa, Sócrates, não tens ama? Como assim? Interpelei-o. Não seria preferível responderes a fazeres semelhante pergunta? Porque vendo-te com o nariz a escorrer, continuou, ela não trata de limpá-lo, ou de que tanto necessitas, já que não sabes distinguir entre o pastor e suas ovelhas. E a que vem isso? Perguntei. Por imaginares que os pastores ou os vaqueiros se preocupam com o bem das ovelhas ou dos bois, e deles cuidam e os engordam, com objetivo diferente do bem,
de seus senhores e deles próprios. Da mesma forma, com respeito aos dirigentes das cidades, refiro-me aos verdadeiros dirigentes. És de parecer que pensam de seus súditos diferentemente do que pensa de suas ovelhas o pastor, e que noite e dia se ocupam de outra coisa que não seja a vantagem própria. Então, extraviado, te encontras da verdadeira meta nessa questão do justo e da justiça, ou do injusto e da injustiça, que ignoras quão estranho, bem, de fato, é a justiça e o justo, a saber, a vantagem do mais forte e do governante, o que redunda em detrimento inevitável dos que obedecem e trabalham. A injustiça é exatamente o contrário disso. Impera sobre os indivíduos verdadeiramente ingênuos e justos, só fazendo os dominados o que é de vantagem para o forte, a quem deixam feliz com seu trabalho, sem cuidarem, no mínimo, de si próprios. O que precisas considerar, meu Sócrates simplacheirão, é que por toda a parte o homem justo perde do injusto. Em primeiro lugar, nos contratos particulares, quando dois indivíduos se associam. Nunca viste na dissolução da sociedade levar o justo nenhuma vantagem sobre o injusto, porém sempre o inverso. De todo jeito ele perde. Ao depois, nas relações com a cidade, quando está em causa algum imposto, com igualdade de bens, o justo paga mais e o injusto menos. E quando se trata de receber, um fica de mãos vazias e o outro lucra enormemente. Na hipótese de ambos ocuparem cargos públicos, se outro prejuízo não tiver, o homem justo, pelo menos deixará periclitar seus próprios interesses, dos quais se descuidara, sem que venha a tirar nenhum proveito dos negócios públicos, exatamente por ser justo, além de chamar contra si a inimizade dos familiares e parentes, por se haver recusado a favorecê-los contra os ditames da justiça. Com o injusto se dá em tudo isso precisamente o contrário. Por injusto, tenho em mente o que disse há pouco, quem sabe obter para si as maiores vantagens. Este é que precisas examinar, para te convenceres de quanto é mais proveitoso na vida comum ser injusto do que justo. Isso mesmo perceberás facilmente, se considerares a forma mais acabada da injustiça, que deixa felicíssimo o homem injusto e no mais alto grau de miséria o que foi vítima de injustiça e que se recuse a praticá-la. Está, nesse caso, a tirania, que não age a formiga e a ocultas, para privar os outros de seus bens, mas por violência e às claras, de todas as maneiras, nas coisas sagradas e profanas, tão bem como nas públicas e particulares. Pois se for apanhado na menor operação desonesta, será castigado e descoberto de baldões, recebendo os mais infamantes epitetos: sacrílego, traficante de homens, arrombador, trapaceiro, ladrão, conforme a modalidade de sua malfeitoria. Mas o indivíduo que, além de tirar o dinheiro de seus concidadãos, os reduz à condição de escravos, em vez desses nomes feios, é chamado venturoso e abençoado, e isso não apenas por parte de seus concidadãos, mas por todos os que ouvem qualquer referência à enormidade de seus crimes. Os que censuram a injustiça não o fazem com o propósito de não praticá-la, mas de medo de virem a ser vítimas dela. Fica assim demonstrado, Sócrates, que a injustiça, quando praticada em alto grau, é mais forte e mais livre e dominadora do que a justiça. E também, conforme no começo o demonstramos, que a justiça é o interesse do mais forte e que a injustiça só trabalha para proveito e benefício próprio. 17. Depois de assim falar, e de nos ter, à maneira de um banhista hábil, inundado os ouvidos com aquele jorro de palavras, tensionava Trasímaco retirar-se.
Porém, os circunstantes não o permitiram. Obrigaram-no a esperar e a defender o que acabara de expor. Eu também instei muito com ele nesse sentido. E lhe falei: Trasímaco, demoníaco, depois de nos teres jogado um discurso desse porte, pensas em retirar-te, sem primeiro nos apresentares uma demonstração cabal, ou sem ficares convencido, por teu lado, de que ele é falso ou verdadeiro? Acreditas, porventura, que te empenhaste em definir uma coisinha de só menos importância, e não uma norma de conduta, que cada um de nós deverá seguir para viver a mais conveniente vida imaginável? E és de opinião, perguntou-me Trasímaco, que seja diferente a minha maneira de pensar? É o que parece, lhe repliquei. Pelo menos não te preocupas conosco, nem te incomodas se passamos a viver mais felizes ou menos felizes, por ignorarmos o que declaras conhecer. Não, meu caro, resigna-te a esclarecer-nos a matéria. Somos tantos aqui, não ficará perdida tua gentileza. Para ser sincero, não posso convencer-me, nem mesmo acreditar, que a injustiça seja de maior vantagem do que a justiça, ainda mesmo que lhe deem inteira liberdade e não a impeçam de fazer o que quiser. De forma alguma, meu valente amigo, embora admitamos que um indivíduo pudesse cometer impunemente injustiças, ou seja com fraude ou seja abertamente, jamais chegarei a convencer-me de que isso lhe seria de mais proveito do que proceder com justiça em todos os seus atos. E quem sabe, até, se não há mais alguém entre os presentes, não eu simplesmente, que pensa desse modo? Demonstra-nos, portanto, homem feliz, com argumentos convincentes, que nos equivocamos ao colocar a justiça muito acima da injustiça. Como poderei convencer-te? Perguntou, se com o que acabei de dizer não o consegui. Que mais poderei fazer? Queres que te enfie os argumentos pela alma adentro? Isso não, por Zeus! Objetei-lhe. Porém, antes de tudo, atente às tuas próprias palavras, e se quiseres introduzir alguma modificação, que seja isso às claras e sem usares de subterfúgios. Como estás vendo, Trasímaco, para refletirmos um pouco mais sobre o que já ficou dito, depois da definição que do verdadeiro médico deste no início, não te julgaste na obrigação de observar o mesmo rigorismo com referência a do verdadeiro pastor. Pensas que na qualidade de pastor, este cuida do rebanho, sem ter em vista o bem de suas ovelhas, mas só com pensamento na pitança, à maneira dos comilões e frequentadores de banquetes, ou tal como os homens de negócio, no preço do mercado, jamais como pastor? No entanto, a arte do pastor deve ter como preocupação máxima alcançar o maior bem possível daquilo em que ela se exerce, pois, no que respeita à sua eficiência, acha-se muito bem aparelhada, uma vez que nada lhe venha a faltar para ser realmente arte do pastor. Daí, ter-me mostrado convencido de que era forçoso admitir que todo governo, enquanto for governo de verdade, não cuida de outra coisa, a não ser o bem dos súditos a seu cargo, tanto nas organizações públicas como nas particulares. Imaginas, porventura, que os dirigentes das cidades, refiro-me aos verdadeiros dirigentes, exercem de bom grado suas funções? Não imagino, por Zeus. Tenho absoluta certeza. 18. Como assim, Trasímaco? Perguntei. Então não sabes que não há quem aceite voluntariamente qualquer posto de comando? Todos exigem remuneração, pois nunca é em benefício próprio que trabalham, mas no dos seus administrados. Responde-me apenas ao seguinte: não consideramos como distintas entre si as artes em geral,
por ter cada uma delas função diferente das demais? Porém, não me venhas com evasivas, caro amigo, para podermos chegar a alguma conclusão. Sim, são distintas, respondeu. E não é verdade que cada uma delas nos enseja alguma vantagem particular, não todas uma única e geral, como se observa, por exemplo, com a medicina e a saúde, a arte da navegação e a segurança nas viagens, e assim com relação às demais? Perfeitamente. E a arte do mercenário não nos proporciona salário? Pois nisso consiste a sua peculiaridade. Dirás que é a mesma coisa a arte da medicina e a do piloto? Até mesmo no caso de seres rigoroso em tuas definições, conforme declaraste, se alguém na atividade de piloto e adquirir a saúde por dar-se bem com viagens por mar, não irás dizer que sua arte é a medicina? Não, evidentemente, respondeu. Nem darás o nome de medicina à arte do mercenário, no caso de adquirir alguém saúde pelo fato de exercê-la. É certo. E então, chamarás a medicina arte do mercenário por fazer-se pagar quem cura alguma pessoa? Não, respondeu. Já não chegamos a um acordo sobre a especificidade das vantagens de cada arte? Pode ser, foi a sua resposta. Ora, se todos os profissionais oferem em comum alguma vantagem, é evidente que esta só poderá provir de um elemento comum a que cada profissional recorre em sua atividade particular. Parece que sim, respondeu. Estaremos, portanto, justificados se atribuirmos a vantagem do salário que toca a cada um desses profissionais ao acréscimo adicional da arte do mercenário a cada arte particular. Concordou com alguma relutância. Não é por conseguinte de suas respectivas artes que cada profissional obtém essa vantagem, a saber, salário. Não bem considerada, a medicina proporciona saúde, a arte do mercenário, salário, a do construtor, casas, a do mercenário, que se lhe agrega salário novamente, e assim com todas. Cada arte executa o trabalho que lhe é próprio e beneficia os que estão sob a influência de sua atividade. Se não se lhe agregar o salário, tirará o profissional alguma vantagem de sua arte? Parece que não, respondeu. Então, ele não presta nenhum serviço quando trabalha de graça? Acho que presta, respondeu. Por conseguinte, Trasímaco, é mais do que claro que nenhuma arte ou governo cuida do interesse próprio, porém, conforme há muito o demonstramos, providencia e determina o que é de utilidade para o súdito, considerando apenas o interesse dos mais fracos, nunca dos mais fortes. Por isso mesmo, meu caro Trasímaco, há pouco eu declarei que ninguém se apresenta voluntariamente para governar e incumbir-se do provimento das necessidades dos outros. Porém, exige remuneração pelo seu trabalho, porque, no desempenho correto de suas funções, quem quer trabalhar e tomar decisões, de acordo com os elevados preceitos de sua arte, jamais trabalha e determina com vistas ao seu próprio interesse, mas ao dos comandados. É por isso, me parece, que todos os que se dispõem a governar precisam receber remuneração em dinheiro ou em honrarias, ou mesmo castigo no caso de recusa. 19. Que queres dizer com isso, Sócrates? Perguntou Glauco. As duas modalidades de remuneração. Eu entendo bem o que sejam, mas em que consista a punição a que te referes e que incluis na categoria de recompensa? É o que não chego a compreender. Queres dizer que não conheces, lhe repliquei,
o que recebem em pagamento as pessoas de bem quando se decidem a aceitar cargos de direção? Não sabes que passa por ser vergonhoso, como realmente o é, o amor às honrarias e ao dinheiro? Sem dúvida, respondeu. Eis a razão, continuei, de não se decidirem a governar os homens de bem, nem por dinheiro, nem por honrarias. Não desejam ser denominados mercenários, com se fazerem pagar abertamente por suas atividades, nem ladrões, com se beneficiarem a ocultas em suas funções públicas. As honrarias também não os atraem, por não serem ambiciosos. É preciso, por conseguinte, impor-lhes algum castigo para que se decidam a governar. Daí, poder ser considerado desonroso pleitear alguém algum cargo, em vez de ser compelido a aceitá-lo. O maior castigo para quem se furta a obrigação de governar é vir a ser governado por alguém pior do que ele. O medo disso, segundo creio, é que leva os homens de bem a aceitar o governo quando governam e a se decidirem a dar esse passo, não no pressuposto de que os espera algo bom ou que vão dar-se admiravelmente bem no cargo, mas por necessidade e por não lhes ser possível porem-se sob a direção de alguém melhor do que eles, ou pelo menos igual. Porque se fosse concebível uma cidade só de homens de bem, nasceriam tantas brigas para se esquivarem todos dos postos de governança, como há presentemente para governar, com o que se tornaria patente que não é da natureza do verdadeiro dirigente pensar no interesse próprio, porém no de seus súditos. Por isso, todo homem de senso prefere ser beneficiado por outros a ter trabalho para beneficiar terceiros. A esse respeito, não faço a mínima concessão a Trasímaco, de que o justo consiste na vantagem do mais forte. Mas podemos deixar esse ponto para depois. Muito maior importância parece ter o que disse Trasímaco sobre ser melhor a vida do injusto do que a do justo. Dize-me, Glauco, continuei, qual delas escolherias? E com quem te parece estar a verdade? No meu modo de julgar, respondeu, é mais vantajosa a vida do justo. Ouviste bem? Lhe perguntei, tudo o que Trasímaco enumerou há pouco como vantagens do homem injusto? Ouvi, replicou, porém não fiquei convencido. E não queres que o convençamos, se nos for possível, achar o caminho para isso, de que ele não tem razão? Como não haveria de querer? Perguntou. Por conseguinte, lhe disse, se ao seu discurso opusermos o nosso, com a enumeração de todas as vantagens da vida justa, e a sua réplica triplicarmos, será preciso contar essas vantagens, e medir tudo o que cada uma das partes apresentou em sua exposição, impondo-se-nos, afinal, um juiz para decidir, a continuarmos como até agora, para chegarmos a algum acordo. Faremos a um só tempo o papel de juízes e de advogados. Isso mesmo, disse. Qual dos dois métodos preferes? Perguntei. O segundo, respondeu. 20. Então vamos, Trasímaco, lhe falei. Responde-nos do começo. A perfeita injustiça, conforme sustentas, é mais vantajosa do que a perfeita justiça? Foi o que afirmei de fato, respondeu, e apresentei minhas razões. Muito bem, e a respeito da seguinte alternativa, de que maneira te manifestas? A uma delas dás o nome de virtude e a outra de vício? Como não? Nesse caso, a justiça é virtude, sendo o vício a injustiça? Era só o que faltava, meu caro, pois afirmei que a injustiça é de vantagem, o que a justiça não é. Então, que é? O contrário, justamente, respondeu. Nesse caso, a justiça é vício?
Isso não, porém generosa ingenuidade. Dirás então que a injustiça é malignidade? Não, chamo-lhe discrição. E os indivíduos injustos, Trasímaco, és também de opinião que sejam prudentes e sábios? Sim, replicou, os que podem cometer injustiças com perfeição, quando conseguem submeter ao seu albedrio cidades e povos inteiros. De certo imaginavas que me referia a ladrões de bolsas? Aliás, continuou, essa atividade também é lucrativa, contanto que não sejam descobertos seus autores. Porém, não merece ser mencionada, ao lado das outras a que acabei de referir-me. Quer parecer-me, respondi, que não deixei de apanhar o sentido que disseste. Porém, fico admirado de classificares a injustiça como virtude e sabedoria, e a justiça como o oposto disso. Exatamente, é desse modo que as classifico. Nesses termos, companheiro, lhe repliquei, a proposição é muito dura. Não é fácil levantar contra ela objeção alguma. Se tivesses afirmado que a injustiça é vantajosa, mas admitisses, como a fazem muitos, que é vício ou algo vergonhoso, saberíamos como rebater-te, de acordo com o princípio de aceitação geral. Porém, estou vendo que vais denominá-la bela e forte e atribuir-lhe os qualificativos que de regra aplicamos à justiça, uma vez que não hesitaste em emparelhá-la com a virtude e a sabedoria. Adivinhaste, respondeu, com bastante aproximação. Apesar disso, observei, não devemos desistir de levar avante nosso raciocínio enquanto eu continuar persuadido de que falas com convicção. Pois o que me parece, Trasímaco, é que não estás gracejando, mas expões com franqueza o que se te afigura ser a verdade. E a ti, que importa? Perguntou. Se eu estou convencido do que falo, e por que não refutas simplesmente minha proposição? A mim nada, foi o que eu disse. Mas procura responder a mais uma questãozinha. És de parecer que o homem justo queira obter alguma vantagem sobre outro justo? Nunca, respondeu. Se assim procedesse, deixaria de ser o que é, urbano e bonachão. E agora mais esta. Também não o quereria nas ações justas? Nem nas justas, respondeu. Mas quereria levar vantagem sobre o homem justo. E como consideraria semelhante prática justa ou injusta? Consideraria justa, respondeu. Desejaria beneficiar-se, porém, não tem capacidade para tanto. Não é isso que desejo saber, lhe objetei, mas apenas se o indivíduo justo não deseja nem considera legítimo alcançar alguma vantagem sobre outro justo, mas admite isso mesmo com relação ao injusto? É assim, de fato, respondeu. E o injusto quereria alcançar alguma vantagem sobre o justo e a ação justa? Por que não? Respondeu. Deseja ganhar de todo o mundo. Assim, com relação ao homem injusto e suas ações, o indivíduo injusto quer levar vantagem e esforçar-se para obter mais do que todos. Isso mesmo. 21. Então, lhe observei, formulemos com proposição do seguinte modo: o homem justo não quer obter vantagem sobre seu semelhante, porém, sobre seu contrário. O injusto quer obtê-la tanto sobre os semelhantes como sobre seus contrários. Otimamente formulado, respondeu. Ademais, continuei, o injusto é inteligente e bom, e o justo nem uma coisa nem outra. Isso também está muito bem dito, respondeu. Sendo assim, prosseguiu, o injusto se parece com o inteligente e bom, o que não se dá com o justo.
Como não haverá de parecer-se, disse, quem for de determinado jeito, com os que se lhe assemelham, e não parecer quem revelar outra formação? Muito bem, então cada um é como for o seu semelhante. Por que não? Perguntou. Está bem, Trasímaco, e não admites que este ou aquele indivíduo possa ter temperamento musical e outro não? Sem dúvida. Qual deles é o sabido e qual o ignorante? Evidentemente o músico é o sabido e o não músico ignorante. E não será bom esse indivíduo no que for entendido, como dirás que é mau no que for ignorante? Sim. E com relação ao médico, não se passa a mesma coisa? Sem dúvida. E serás de parecer, meu caro, que ao encordoar sua lira, queira algum músico ultrapassar outro músico, ou alcançar sobre ele alguma vantagem, no que respeita à tensão ou ao relaxamento das cordas? Penso que não. Porém, sobre quem não for músico? Necessariamente. E que me dizes do médico? Na prescrição do que for para comer ou beber, desejará ultrapassar outro médico ou as determinações da medicina? De forma alguma. Porém, os leigos em medicina? Perfeitamente. Considera agora em todas as modalidades de conhecimento ou de ignorância, se és de parecer que qualquer conhecedor especializado deseja ultrapassar, por atos ou por palavras, seu colega de especialidade, ou de preferência, fazer o mesmo que ele em casos semelhantes? Sou de parecer, respondeu, que necessariamente terá de ser assim como dizes. E a ignorância não deseja sobrepor-se, a um tempo, ao conhecedor e ao leigo? É bem provável. E o conhecedor não será sábio? De acordo. Logo, o bom e sábio não deseja ultrapassar seu semelhante, porém o que não se lhe assemelha e é seu contrário. É o que parece, respondeu. Ao passo que o indivíduo ruim e ignorante quer vencer nesse particular, tanto o semelhante como o seu contrário. Isso mesmo. Por conseguinte, Trasímaco, observei, o homem injusto revelou-se-nos como desejoso de alcançar vantagem, tanto à custa dos seus semelhantes, como dos que não se lhe assemelham. Não foi isso que disseste? Exatamente, respondeu. Enquanto o justo não deseja ter vantagem sobre o seu semelhante, mas sobre o injusto? Perfeitamente. Logo, continuei, o justo se assemelha ao bom e ao sábio, e o injusto ao mau e ignorante. É bem possível. Porém, já ficamos de acordo que cada um será o que for o seu semelhante. Ficamos, de fato. Nesse caso, o justo se nos revelou, por fim, como sendo bom e sábio, e o injusto, ignorante e mau. 22. Trasímaco admitiu todos esses itens, porém não com a facilidade com que acabo de enunciá-los, a duras penas e suando em bagas, tanto mais que estávamos no verão. Nesse momento, vi o que nunca vira antes, Trasímaco enrubescer. Depois de havermos admitido que a justiça é virtude e sabedoria, e a injustiça vício e ignorância, lhe disse: está ótimo, esta parte já ficou resolvida. Mas afirmamos também que a injustiça é poderosa. Não te recordas, Trasímaco? Recordo-me, respondeu. Porém não me agrada o que acabas de dizer. Contra isso, teria muito que objetar. Mas, se começasse a falar, tenho certeza de que me acusarias de fazer demagogia. Será preciso, portanto, que me deixes falar como me aprouver, ou no caso de preferires perguntar,
Formula tuas perguntas. De minha parte, comportar-me-ei como diante de uma velha contadora de histórias, limitando-me a dizer, está bem, e a acenar sim ou não com a cabeça. Desse jeito não, observei. Nada contra tuas próprias convicções. Responderei como for do teu agrado, disse, uma vez que não me deixas falar. Que mais queres? Nada, por Zeus, foi a minha resposta. Faze como bem te parecer. Vou interrogar-te. Então interroga. Vou repetir a questão que apresentei antes para levar com método até o fim a argumentação, que é a justiça com relação à injustiça. Há pouco foi declarado que a injustiça é mais poderosa e mais forte do que a justiça. Agora, porém, uma vez que a justiça é virtude e sabedoria, quer parecer-me que ficou demonstrado com muita facilidade ser também mais forte do que a injustiça. Ninguém contestará semelhante proposição. Contudo, Trasímaco, não lançarei mão de um argumento tão simplista, mas encararei o problema do seguinte modo. Admites certamente que haja alguma cidade injusta, e que queira escravizar injustamente outras cidades, ou que já as tenha escravizado e mantenha muitas delas na escravidão? Como não? Respondeu. É o que não deixará de fazer a melhor cidade, visto ser a mais injusta no seu gênero. Compreendo, lhe falei. É a tese que defendes. Porém, a esse respeito, considera o seguinte. A cidade que submeter outra exercerá o seu domínio sobre ela sem o emprego da justiça? Ou terá necessariamente de recorrer à justiça para esse fim? No caso de ser como afirmaste agora mesmo, que a justiça é sabedoria, será com o emprego da justiça, se eu estiver certo no que sustento com injustiça. Estou verdadeiramente encantado, Trasímaco, lhe disse, por não te limitares a acenar sim ou não com a cabeça, porém de me responderes desse modo. É só para te ser agradável, disse. 23. É muita gentileza de tua parte. Então faze-me também o obséquio de responder ao seguinte. És de parecer que uma cidade ou um acampamento, um bando de salteadores ou de ladrões, ou qualquer outra malta do mesmo tipo, de associados na consecução de determinada malfeitoria, conseguiriam levar a bom termo o que quer que empreendessem, se entre eles só cometessem injustiças? Não, evidentemente, respondeu. E se abstivessem de cometer injustiças, não alcançariam melhor êxito? Sem dúvida nenhuma. E não se dá isso justamente, Trasímaco, porque a injustiça faz nascer ódio entre os homens, lutas e dissensões, enquanto a justiça gera amizade e concórdia. Não é assim mesmo? Pois que seja, respondeu, para não discordar de ti. És muito amável, amigo. Agora responde-me ao seguinte. Se a consequência inevitável da injustiça insuflar ódio onde quer que se encontre, não ocasionará também ódio recíproco e dissensões em cidadãos livres ou em escravos, a que porventura se agregue, deixando-os, por isso mesmo, incapazes de levar a cabo qualquer ação conjunta? Perfeitamente. E no caso de manifestar-se em duas pessoas, não ficarão elas divididas e com aversão recíproca, tornando-se inimigas uma da outra, como inimigas já são dos indivíduos justos? Ficarão, disse. E se a injustiça, varão admirável, se implantar numa única pessoa, não ficará esta com a sua capacidade destruída? Ou achas que a conservará intacta? Creio que a conservará intacta, respondeu. Mas não é fora de dúvida que a injustiça tem a propriedade, onde quer que se encontre, seja cidade, família,
acampamento militar, de, inicialmente, deixar qualquer pessoa incapaz de agir com harmonia de vistas, em virtude das dissensões e inimizades que suscita, e ao depois, inimiga de si própria e de quantos lhe sejam contrários, como também dos justos. Não é isso mesmo? Perfeitamente. Encontrando-se num único indivíduo, me parece, produzirá os mesmos efeitos que é próprio de sua natureza produzir. Inicialmente, deixá-lo-á incapaz de qualquer ação, pela dissensão provocada no seu íntimo, e em desarmonia consigo mesmo. Depois, falo-á inimigo de si próprio e das pessoas justas. Não é assim? É. E os deuses, amigo, também não são justos? Admitamos que o sejam, respondeu. Nesse caso, Trasímaco, o homem injusto será inimigo dos deuses, como amigo deles será o justo. Regala-te à vontade, disse, com tua argumentação. Não farei objeção alguma, para não desgostar os presentes. Está bem, lhe retruquei. Então serve-me o resto do banquete, respondendo como o fizeste até agora. Já demonstramos que os justos são mais sábios, melhores e mais eficientes, enquanto os injustos são incapazes de qualquer ação conjunta, e que quando dizemos que, com toda a sua injustiça, eles agiram em conjunto e com energia, de forma alguma corresponde isso à verdade, pois não se teria poupado mutuamente se fossem injustos de todo, sendo mais do que claro que permanecia neles algum resquício de justiça que nos impedia de se prejudicarem reciprocamente. Quando causavam dano a seus adversários, ele lhes permitiu terminar com êxito o que haviam iniciado. Ao tomar a peito aquela empresa injusta, eram malfeitores só pela metade, porque os indivíduos injustos se tornam absolutamente inaptos para a ação. Assim, eu compreendo que seja não como disseste no começo, quanto a sabermos se os justos levam melhor vida do que os injustos, esses são mais felizes, questão que deixamos para tratar na ocasião conveniente. É o que precisamos examinar. Aliás, isso me parece indiscutível, por tudo o que consideramos até agora. Todavia, será de proveito aprofundarmos o problema, pois não estamos falando de um assunto sem importância, mas de um modo será preciso viver. Então examina, disse. É o que vou fazer, lhe observei. E agora responde, não dirás que o cavalo tem uma atividade específica? Perfeitamente. E não definirás a atividade do cavalo, ou a do que quer que seja, como o que não pode ser realizado a não ser por seu intermédio? Não compreendo, disse. É o seguinte, consegues ver a não ser por meio dos olhos? Não, evidentemente. E então? E ouves a não ser por meio dos ouvidos? De forma alguma. Assim, temos o direito de dizer que são essas atividades próprias de cada um desses órgãos. Perfeitamente. E agora, não te será possível cortar sarmentos de videira com espada, ou faca ou com outros instrumentos? Como não? Porém, nenhum deles, quero crer, fará semelhante trabalho tão bem como o podão fabricado para este fim. É verdade. Podemos, por conseguinte, afirmar que essa é sua função específica? Podemos. 24. Agora tenho certeza, compreendes melhor o que eu queria dizer. Quando te perguntei se a atividade de uma coisa não é o que ela faz sozinha, ou com mais perfeição do que as outras. Sim, compreendo e creio ser essa de fato a atividade de cada coisa. Muito bem, lhe disse. E não te parece também que cada uma tenha uma virtude correspondente à sua função peculiar? Voltemos ao exemplo anterior. Há uma função própria dos olhos?
Ah! Por conseguinte, também há uma virtude dos olhos? Também uma virtude. E agora, não há uma função dos ouvidos? Sim. E também uma virtude correspondente? Uma virtude também. E contudo ou mais não se dá o mesmo? Dá-se. Para aí. Poderiam porventura os olhos exercer bem suas funções, se em vez da virtude que lhe é própria, só tivesse ruindade? Como fora possível? Perguntou. De certo, refere-te à cegueira em lugar da vista. Pouco importa qual seja a virtude, observei. Não perguntei isso, mas apenas se os órgãos desempenham bem suas funções com as virtudes peculiares, e mal com os vícios contrários. Nesse ponto tens toda a razão, respondeu. Sendo assim, os ouvidos também, privados da virtude própria, exercerão mal suas funções. Perfeitamente. E não nos seria possível estudar tudo ou mais às luzes desse mesmo princípio? Penso que sim. Muito bem. E agora considera o seguinte. Há alguma atividade da alma que nada no mundo possa realizar em lugar dela, como dirigir, comandar, aconselhar e tudo o mais do mesmo gênero? Teremos o direito de atribuir todas essas funções a outra coisa que não seja a alma, e não devemos afirmar que lhes são peculiares? A ela exclusivamente. E com relação à vida, não diremos que seja função da alma? Seguramente, disse. Como poderemos afirmar, outro sim, que é uma virtude privativa da alma? É certo. E porventura, Trasímaco, poderá a alma exercer bem suas funções, se vier a ficar privada da sua própria, ou será isso impossível? É impossível. Uma alma ruim, por conseguinte, terá necessariamente de governar e dirigir mal, ao passo que a alma boa fará bem tudo isso. Forçoso é que assim seja. E já não admitimos que a virtude da alma é a justiça, e seu defeito a injustiça? Admitimos, realmente. Assim sendo, a alma e o homem justo viverão bem, como viverá mal o injusto. Parece que sim, de acordo com tua argumentação. Logo, quem vive bem é feliz e abençoado, e quem não vive bem, o contrário disso. Certamente. O justo, portanto, será feliz, e o injusto desgraçado. Pode ser, foi a sua resposta. Mas não há nenhuma vantagem em ser desgraçado, só em ser feliz. Como não? Então, meu abençoado Trasímaco, nunca a injustiça poderá ser mais vantajosa do que a justiça. E com isto, Sócrates, te banqueteaste no festival da deusa Bendis. Fui servido por ti, Trasímaco, por teres ficado amável e deixado de responder-me mal. É verdade que não me regalei, mas a culpa foi minha, não tua. Do mesmo modo que os gulosos tiram um pouquinho de cada prato que vai sendo servido, sem saborearem suficientemente o anterior. Eu também, quer parecer-me, antes de encontrar o que procurávamos primeiro, ou seja, a natureza da justiça, deixei isso de lado e passei a considerar se ela é vício, ignorância, ou sabedoria e virtude. De seguida, mal havia caído sobre nós a proposição de que a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. Não pude evitar de passar daquela para esta. O resultado é que nada aprendi em toda a nossa discussão, pois se eu não souber o que é a justiça, de modo nenhum poderei saber se é ou não uma virtude, e se quem a possui é feliz ou desgraçado.